queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Aqui é Carlos Renato Cunha, um dos membros da equipe do podcast, e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre os regimes diferenciados no IBS e na CBS. Antes de começar o nosso episódio, não se esqueça de mandar sugestões, elogios, críticas para o e-mail contato@tributarioapedoouvido.com.br, além de seguir nossos perfis e páginas nas redes sociais. Bom episódio. Muito bem, pessoal. Então, hoje me coube aqui falar dos regimes diferenciados do Imposto sobre Bens e Serviços, o Imposto Estadual, Municipal e Distrital, né, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, no âmbito da reforma tributária, tentando fazer um apanhado de muitos e muitos artigos da Lei Complementar 214 de 2025. Então, obviamente que isso, eu vou tentar deixar o menos cansativo possível, mas não vai ter um teor descritivo, e eu vou trazer também os comentários do professor Hugo de Brito Machado em relação ao livro dele de comentários do projeto de lei, da lei complementar. Mas a gente vai fazer aqui um resumo dos tipos de regime aqui no IBS e na CBS, lembrando que como IVA dual, eles vão ter o mesmo regime, devem ter o mesmo regime, são irmãos gêmeos, são tributos espelhados, essa é a ideia. A gente vai ver que tem algumas coisas que são diferentes, mas, como regra geral, eles vão ter regimes espelhados. Então, a gente pode falar primeiro que nós temos o regime regular de tributação, que é aquele que está sujeito às regras gerais, tanto sobre o fato gerador, base de cálculo, responsabilidade, as alíquotas, não cumulatividade. Esse é o regime regular. Um segundo regime que a gente pode apontar é, no caso de micro e pequena empresa, optante do Simples Nacional. E aqui, os optantes do Simples Nacional, a gente vai ver, elas podem continuar recolhendo o IBS e a CBS por dentro do regime especial do Simples Nacional, e a gente vai ter bem um regime próprio, ou glosar o IBS e a CBS do Simples Nacional, e daí ficar no Simples Nacional em relação aos demais tributos e recolher a CBS e o IBS pelo regime regular desses dois tributos. Aí nós temos os regimes diferenciados, em que a gente tem redução de alíquota. Normalmente, redução de alíquota, eu estou colocando nesse balaio também as alíquotas zero e isenções. Tá? Por determinadas escolhas políticas, a gente vai falar um pouquinho disso. E aí são muitos casos, mas de qualquer maneira me parece que de forma muito mais apreensível intelectualmente do que o que nós temos hoje, no PIS e na COFINS, no ICMS, no ISS, de forma espalhada, Então eu acho que fica mais acessível, porque a gente tem casos delimitados que a gente pode aprender com o tempo de uma forma um pouco mais acessível. E aí nós temos os regimes específicos, que nós não vamos falar hoje. Nossa missão é falar dos regimes diferenciados. Os regimes específicos, que realmente são casos para setores que possuem peculiaridades operacionais, a gente vai ter, às vezes, base de cálculo própria, forma de cobrança própria, e aí existe uma diferença maior, uma maior divergência em relação ao regime regular. Então, falando aqui do primeiro regime que a gente tinha mencionado, o Simples Nacional, reitero, que a micro e pequena empresa optante do Simples vai poder escolher se ela vai recolher o IBS e CBS dentro do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional, nesse caso, pelo regime regular. A grande questão aqui se refere aos efeitos em relação à não cumulatividade, ao creditamento. Porque se a micro e pequena empresa optante do Simples decide recolher o IBS e a CBS dentro do Simples, ela vai gerar, primeiro que ela não pode aproveitar de créditos, e ela vai gerar créditos para os adquirentes do seu produto em relação às alíquotas aplicáveis ao Simples Nacional. E se ela fizer o contrário, ela entra no regime regular, ela vai poder utilizar de crédito e vai poder passar o crédito pelo valor da venda normal, da operação. Então isso vai ser uma escolha estratégica, vai depender do tipo de operação que a micro e pequena empresa realiza, o tipo de mercado que ela está inserido. Então aí está a grande diferença. Bom, e aí nós temos os regimes específicos
do IBS e da CBS, que, como nós mencionamos, não são objeto de hoje, por isso que eu coloquei eles na frente. E aí nós temos o setor de combustíveis, serviços financeiros, plano de assistência à saúde, concurso de prognóstico, bens imóveis, missões diplomáticas, consulados, as SAFs do futebol, Sociedades Anônimas do Futebol, sociedades cooperativas, bares, restaurantes, hotelaria. Então, são regimes específicos que vão ficar para um outro bate-papo, não são objeto de hoje. E aí temos esse conjunto aqui que eu chamo de regimes diferenciados, a lei chama de regime diferenciado esses casos de redução de alíquota. A coisa é um pouco bagunçada, porque também tem capítulo com isenção no meio, então, e tem capítulo com crédito presumido, e a cesta básica nacional, que é um caso de imunidade, que também é redução a zero, está fora desse capítulo, mas a gente, de uma forma analítica, pelo menos por enquanto, numa primeira classificação, eu incluiria como regimes diferenciados do IBS e da CBS esses casos. Casos de redução da alíquota a zero, casos de isenções do IBS e da CBS. Aí nós temos casos de créditos presumidos, né, que apesar de não ter ali creditamento, vai ser criado crédito presumido para o adquirente. Aí nós temos casos de redução de 30% da alíquota padrão e casos de redução de 60% da alíquota padrão. Tá, então, tento colocar, pode haver aqui uma divergência sobre o que entraria como regime diferenciado ou não, mas eu acho que didaticamente faz sentido, pelo menos por enquanto, falar disso. Quando nós falamos de redução a zero da alíquota, isso está ali nos artigos 125 e 143 da Lei Complementar 214 de 2025. E primeiro, no artigo 125, nós temos algo que nós já conversamos, que é a cesta básica nacional, que é um caso de imunidade. São, então, produtos alimentícios muito essenciais que estão ali arrolados como caso de alíquota zero, fazem parte da cesta básica nacional. Além disso, nós temos alíquota zero também, previstas ali no artigo 143, e a gente vai aprofundar depois. São também, principalmente ali, produtos muito essenciais, né, e alguns ali casos de fomento estatal para setores. Então, a gente vai voltar a tratar disso. Né? Então, aqui são as alíquotas zero. Então, vai numa gradação, né, vamos dizer, de relevância, de essencialidade, né, que o legislador resolveu trazer. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, mas a ideia inicial da proposta da reforma tributária era que ela tivesse uma alíquotas flat, ou seja, sem nenhum tipo de diferenciação, diferentemente do que acontece hoje com o ICMS e com o IPI, que devem ter alíquotas graduadas conforme a essencialidade do produto, da mercadoria, do bem. Então, ali eu tenho o princípio da seletividade de alíquotas do IPI e do ICMS, levando a uma tributação mais pesada sobre produtos supérfluos, né, e uma tributação mais leve sobre produtos essenciais. Essa é a ideia básica do princípio da seletividade. Isso iria acabar com a reforma. A ideia era que nós tivéssemos alíquotas flat, iguais, para qualquer setor, qualquer serviço. E você diferenciaria, né, pensando ali no consumidor final, de baixa renda, você diferenciaria pelo cashback social. Você devolveria em dinheiro o valor pago pelos mais carentes, né? Essa seria a ideia básica de funcionamento da reforma. Mas no trâmite, né, da emenda da PEC no Congresso Nacional, acabou continuando a existir um certo nível de seletividade. Essa seletividade a gente pode encontrar exatamente nessa gradação de alíquotas diferenciadas, que vão de zero, aí tem casos de isenção, correndo aqui paralelamente, aí redução de 30, redução de 60, né? Então a gente tem ali essa gradação, tá, de relevância que demonstra essa ideia de seletividade. E tanto isso está demonstrado que a cesta básica nacional ela vai ter redução a zero, né, junto com dispositivos médicos, alguns medicamentos. A gente vai conversar sobre isso, que estão aqui no artigo 143. Depois eu vou ter também produtos essenciais, outros alimentos com redução de 60% e assim por diante. Aí nós temos a redução de 30%, que está no artigo 127 da Lei Complementar 214, que se refere à prestação de serviços por profissionais que exercem atividades intelectuais de natureza científica, literária, artística, submetidos
a fiscalização por conselho profissional. Tá? Então, colocamos ali, né, os profissionais, a gente vai voltar a tratar disso aqui, mas aqui vai entrar o advogado, o contador, o economista, os médicos, veterinários. A gente vai ter aqui essa previsão para os profissionais liberais e sociedades de profissionais liberais. Aí nós temos os casos de redução de 60%, artigo 128, que também são várias situações, tá? Que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Inclusive tem um que está espalhadinho ali para projetos especiais de reabilitação urbana de zonas históricas, no artigo 158. Aí nós temos isenções, que são duas, basicamente, que estão previstas ali na lei complementar: transporte público coletivo de passageiro, de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, produtor rural, pessoa física ou jurídica, com receita inferior a 3 milhões e 600 por ano. Eu coloquei como isenção, não está escrito que é isenção, né? Mas aqui me parece que tem um caráter isentivo, porque pela norma de incidência do IBS da CBS, nós poderia haver a tributação desse produtor rural. Houve uma escolha política em não tributá-lo, né, de forma expressa. Então, nós temos o típico conceito, né, de isenção. Só que é uma isenção com direito de opção, né? E isso vai ser aprofundado no outro bate-papo que a gente vai ter depois, encontro futuro, sobre a área do agronegócio. Nós temos também ali nos artigos 168 a 171 casos de créditos presumidos. A gente vai falar ao final, mas aqui, por exemplo, no caso da aquisição de bens e serviços de produtor rural que não é contribuinte, que eu acabei de mencionar, no caso de aquisição de serviço de transporte de carga de transportador autônomo MEI que não seja contribuinte, e assim por diante. São fomentos estatais mesmo, para setores que são de menor formalidade, né? Porque senão a gente haveria uma penalização para setores sociais até, às vezes, mais necessitados, né? Que não tem essa formalização, né? E que acabariam não gerando crédito. E nós temos regimes diferenciados que são aplicáveis somente à CBS federal, que é a continuidade do PROUNI, que é aquele programa federal para universidades, né, que concedem bolsa para estudantes, com alíquota zero, no artigo 308, e também tem a questão do regime automotivo, para manter ali, né, programas especiais do IPI, manter, eu acho, o impacto, né, disso, que estão ali na Lei 9440 de 97, continua vigorando, né, tem ali a previsão que é para motor elétrico, tentando fomentar o uso de combustíveis fósseis, essa é a ideia. Muito bem, então, falemos aqui da redução de 30%, os regimes diferenciados para profissionais liberais. Isso aqui, pessoal, né, essa alíquota reduzida, ela foi fruto de um monte de debate, de lobbies, né, dos setores, inclusive da minha área, dos advogados, no Congresso Nacional. E nós temos aqui, como se fosse uma substituição ao regime do ISS, porque a gente está falando de prestador de serviço, ao regime do ISS fixo, que nós temos hoje, né, que está previsto ali no artigo 9º do Decreto-Lei 406/68, tanto para profissionais e para sociedades de profissionais. Então aqui é como se fosse uma compensação. Está se perdendo a ideia do ISS fixo, que costuma ser bastante vantajosa, né, para esses prestadores de serviço, para essas sociedades, em relação ao recolhimento do regime regular do ISS. Isso estava sendo perdido, né, e então a OAB, por exemplo, trabalhou fortemente para conseguir a aprovação de alguma redução. Esse regime especial do ISS tem um debate de décadas, né? Os municípios sempre se colocaram de forma contrária, defenderam, postularam que esse artigo não havia sido recepcionado pela Constituição Federal, né? Defenderam também que ele havia sido revogado pela Lei Complementar 116, e essas teses acabaram sendo vencidas no Poder Judiciário, o STF, inclusive, sempre reforçaram, né, a validade, a prevalência, a recepção desse dispositivo, né? E aí, um outro ponto que me parece importante, nesse caso das sociedades, é que é um comentário do professor Hugo de Brito Machado, no livro que ele comenta esse dispositivo, é que esse é um mercado com pouco potencial de creditamento,
mas me parece que esse é um mercado que realmente, né, vai haver ali um problema de creditamento mesmo, né, com uma grande tributação que seria pesada. No final, há uma redução como uma forma de minoração desse impacto, né. E aí, os parágrafos do artigo 127 da Lei Complementar vão trazer os requisitos que, olha, dialogam muito com o regime atual do ISS fixo para sociedades também, né, colocam ali requisitos, né, vão dizer que não impede essa redução a natureza jurídica da sociedade, né, estão tentando evitar alguns debates que tiverem em relação ao ISS fixo, né, a união de diferentes profissionais, né, desde que cada sócio seja na sua habilitação profissional, ou a forma de distribuição de lucro. Então, né, me parece que há ali um desenho para tentar evitar maiores debates como os que existem no caso do ISS fixo. Mas, de qualquer maneira, ele tem alguns requisitos, né? Então, primeiro, a pessoa física tem que estar vinculada ao seu conselho, né, de profissão regulamentada, e a pessoa jurídica, além de ter os sócios com essa habilitação, que esteja submetido também à fiscalização do conselho, não pode ter sócio pessoa jurídica, não pode ser sócio de outra pessoa jurídica, e não pode exercer a atividade diversa das habilitações dos profissionais, né? E aí ela tem que prestar serviços relacionados à atividade fim, diretamente pelos sócios, admitido ainda o auxílio de auxiliares e colaboradores. Falemos agora dos casos de redução de 60%, então ali arrolados no artigo 128 da Lei Complementar. Então vejam, nesse caso tem uma redução maior em relação à alíquota padrão. Nos parece aqui, obviamente, que para o legislador são casos mais essenciais ainda, né, do que aqueles de redução de 30%, mas menos essenciais do que aqueles com alíquota zero, né? E aqui vai entrar serviço de educação, serviços de saúde, né, serviços médicos vão estar aqui, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade próprio para pessoas com deficiência, medicamentos, etc. A gente vai tratar aqui rapidamente, porque tem algumas regras específicas. Bom, primeiro, uma das bandeiras da reforma tributária é acabar com problemas classificatórios. Você classificar, que era muito comum no IPI, por exemplo, né? Isso aqui eu classifico como o que dentro da tabela da TIP? E aí isso vai mudar a alíquota, né? Então eu tinha briga de classificação. Fora a classificação do que era do que era sujeito a ICMS e ISS, se era mercadoria ou serviço, etc. e tal. Uma das bandeiras era essa. Houve uma sensível diminuição de problemas classificatórios, né, me parece, né, uma sensível diminuição, mas esses problemas voltaram, né, a partir do momento que você tem alíquotas diferenciadas, reduzidas, e muitas vezes você vai ter problema de encaixe, e planejamento tributário tentando encaixar, ou litígio, conflito, se encaixa ou não. Né? Então, um exemplo que é dado pelo professor Hugo de Brito Machado II, que me parece bastante pertinente, é esse aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Lá no penúltimo item, atividades desportivas. Atividades desportivas, redução de 60%. Aí, se você for no caso de redução de 30%, nós temos ali profissionais de educação física. Né? Então, vejam, já vai dar treta. A treta aqui tá certa. Né? Eu me encaixo nos 30 como profissional, me encaixo como atividade esportiva com 60%, né? Já vai caber ali um planejamento tributário para transformar uma coisa na outra, né? Por exemplo. Então, esse problema classificatório a gente passa a ter. Né? E aí eu vou falar rapidamente sobre cada um desses casos, pessoal. Eu peço desculpas, mas não tem como falar disso sem ser expositivo, né, e descritivo. Então, lá no artigo 129, ele começa a tratar de cada regime. No artigo 129, a lei, né? No artigo 129, nós temos os casos de educação, com redução de 60%. Mas que tipo de educação? O legislador, ele arrolou casos de educação formal. Aqueles lá que estão arrolados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ensino infantil, fundamental, médio, técnico, supletivo, universitário. E aí ele separa o aqui também ensino até de línguas voltadas a pessoas com deficiência e aos povos originários. E também deixa claro, tem um dispositivo prevendo, né, um dispositivo dentro desse artigo prevendo que não abrange outras operações ocorridas na escola, como por exemplo, sei lá, a venda da cantina. Aí está sujeito a outra ideia, venda de uniforme dentro da escola.
né? Não vai estar dentro dessa tabela. E aí, muitas vezes, ele vai falar de uma área como, por exemplo, saúde, atividade de saúde. Está lá no artigo 130. E ele remete a um anexo. Tem ali, vamos dizer, o rol do que vai estar dentro dessa redução, desse encaixe. Então, é o caso da saúde, que tem os casos do anexo 3. Aí, por exemplo, o artigo 131 fala de dispositivos médicos. São os casos do anexo 4. Né? E aí tem uma coisa interessante. Então, são dispositivos médicos utilizados ali, e também a mesma coisa no 132, que fala de dispositivos de acessibilidade para pessoa com deficiência, que estão no anexo 5. Ou no artigo 133, que trata de medicamentos, com redução de 60%. Então, vejam, existem medicamentos que têm alíquota zero. E nós temos outros medicamentos que têm a redução de 60% de alíquota, que é uma medição pela essencialidade do medicamento. Esses aqui estão arrolados no anexo 6º, junto com composições para nutrição enteral e parenteral. Esses 3 casos aqui, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoa com deficiência, medicamentos com redução de alíquota, eles podem ter a lista aumentada por ato do Poder Executivo, junto com a gestão do Comitê Gestor do IBS, para incluir item que não está previsto, que não existe hoje, que surge depois, né, que é reconhecido pela Anvisa depois, e assim por diante. Então, essa lista pode crescer, tá? É por ato infralegal, mas não pode ser reduzida por ato infralegal, né? Muito bem. Aí no artigo 135, nós temos alimentos para consumo humano, que estão arrolados no anexo 7º. Então, vejam, é a mesma coisa dos medicamentos. Nós temos uma gradação. Então, existem alimentos que são da cesta básica nacional, com alíquota zero, são os mais essenciais. E aí existem alimentos que são essenciais, mas nem tanto, e tem redução de 60%, que são aqueles arrolados no anexo 7º. No artigo 136, entram produtos de higiene pessoal e de limpeza consumidos por famílias de baixa renda que estão arrolados no inciso 8º. Aí entra sabonete, pasta de dente. No artigo 137, nós temos produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, que estão no início da cadeia, que não possuem, portanto, não possuem crédito, basicamente, ou vão ter muito pouco. Então, ali eu tenho o início da cadeia, né, e ali tem essa redução. A mesma coisa acontece, está previsto no artigo 138 com insumos agropecuários e aquícolas, que estão arrolados no anexo 9, com uma regra de diferimento ali previstos do IBS e da CBS nos parágrafos. O artigo 139 também prevê essa redução para produções nacionais, artísticas, culturais, eventos jornalísticos, audiovisuais arrolados no anexo 10. Aqui tem uma crítica que me parece, pelo menos a gente tem que refletir, né? Vai te fazer pensar, do professor Hugo de Brito Machado II, ele questiona a quebra da isonomia e da neutralidade e também de tratados internacionais, ao você diferenciar artistas nacionais e produções nacionais de internacionais. Né? Então aqui há um ponto pertinente sobre a quebra da isonomia de tratados internacionais mesmo. Né? É algo para se pensar. Mas houve aqui um fomento estatal para a produção nacional, dos artistas nacionais. Aí o artigo 140, ele prevê também redução para comunicação institucional, prestado à administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Aí também, no artigo 141, para atividades desportivas, aqui educação desportiva e gestão e exploração do desporto, e aqui tem aquele conflito que eu mencionei, né, com o profissional de educação física, em alguns casos vai acontecer, que tem a redução de alíquota de 30%, redução de 30%. E o artigo 142 prevê a redução para itens de soberania, segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética, que estão enrolados no inciso 11. Aí vai ter de tudo que vocês imaginarem, de arma, né, por exemplo. Pois bem, então, tentando resumir de uma forma menos maçante possível, nós temos esses casos como de redução de 60%. Aí, nós temos, voltando aqui para a redução a zero, nós temos os produtos que são da cesta básica nacional e aqueles que estão enrolados no artigo 143, que são considerados mais essenciais. Né? Então, vejam,
A alíquota zero, pela própria previsão da emenda, da previsão da emenda à Constituição da reforma tributária, quando for caso de alíquota zero, vai permitir o creditamento do IBS e da CBS normalmente, diferente do caso da isenção. Se for isenção, não vai permitir o creditamento, né? Então, ali não vai poder tomar crédito. Então, você tem uma diferença de regimes. Então, aqui nós temos casos de alíquota zero que vão permitir esse regime de creditamento. E o artigo 144 vai falar de dispositivos médicos que estão no anexo 12 e no anexo 4 também, que tem redução de 60%, mas se forem adquiridos pela administração pública ou por entidade imune que possua SEBAS, Certificado de Assistência Social, né, que preste serviço ao SUS, né, desde que atenda requisitos da Anvisa. Além disso, também vai ter essa redução no caso de emergência médica de saúde pública. É o caso da pandemia. Aliás, a pandemia de Covid-19 ensinou muita coisa para o legislador, né? Ele passou a prever diversos regimes de urgência. É o caso aqui, né? Então, pode haver inclusão de itens na lista de forma temporária, com redução aí para alíquota zero, tendo em vista uma situação como a pandemia, né? De calamidade pública. É a mesma coisa, essa lógica vai se repetir. Veja, então, primeiro, nós temos ali dispositivos que vão ter alíquota zero, que são considerados muito essenciais, mas mesmo aqueles que têm redução de 60%, não têm alíquota zero, se forem adquiridos pelo ente público, pensando aqui no SUS, ou por entidade imune que atenda pelo SUS, também vão ter alíquota zero. Ou em caso de pandemia, de calamidade. Isso se repete, tá? No artigo 145, que prevê ali no anexo 13 os que têm alíquota zero, mas aqueles do anexo 5 que têm redução, se forem adquiridos pela administração ou por entidades imunes, também vão ter a alíquota zero. A mesma coisa, medicamentos, do artigo 146 ali, prevê os medicamentos do anexo 14, tá? Ou se forem adquiridos pela administração pública ou entidade imune. E no caso de pandemia também pode ter redução. O artigo 147 trata de produtos de saúde menstrual. Essa foi uma luta forte, né, de um movimento ali de tributação em gênero. A professora Tatiane Psitelli defendeu isso fortemente durante os debates da reforma tributária, né, outras mulheres também, outros coletivos de mulheres, para poder realmente ali, dentro daquela ideia do pink tax, né, de que na verdade nós temos uma tributação que acaba desfavorecendo o gênero feminino, em alguns setores, por algumas distorções, né, que elas conseguiram, houve essa luta política e conseguiram aqui previsão de alíquota zero para produtos da saúde menstrual. Nós temos também o artigo 148 que prevê ali alíquota zero para produtos hortícolas, frutas e ovos, que estão no anexo 15. E aí nós temos um caso que é mais detalhado, que é o caso da aquisição de automóveis de passageiros para pessoa com deficiência e por taxistas. Então, aqui, a partir do artigo 149, vai até o artigo 155, nós temos uma regulação detalhada. Isso aqui, na verdade, ele está seguindo a tradição que nós já temos no caso do IPI e do ICMS. Né? E agora a novidade, por exemplo, é que essa previsão de alíquota zero para taxista tem que ter foco em combustíveis renováveis. Né, motor elétrico, gás natural ou motor híbrido, né, a ideia de você ter, vamos dizer, sair do mercado, né, de carbono, mercado de emissão de carbono. O professor Hugo de Brito Machado, aqui, ao comentar esses dispositivos, ele menciona aqui, mais uma vez, uma crítica pela diferenciação em relação a carros importados, porque o benefício é somente para carros nacionais. Ele prevê que aqui ele considera que aqui existe uma quebra de isonomia. E aí, pessoal, sem entrar nos detalhes técnicos, mas a gente vai ter ali no artigo 150 e 151, então o artigo 149 prevê esse direito. O artigo 150 e 151 trata de definições, vai exigir laudo de avaliação por órgão público, até para saber da questão da doença, também pessoa, né, ali do espectro autista, né, vai ter que ter laudo, avaliação. Aí o artigo 152 prevê uma quarentena para novas aquisições, para não virar um mercado utilizando indevidamente esse benefício fiscal, né? Então a gente vai ter ali uma quarentena. Se for aquisição por questão de taxista, é 2 anos. Se for por questão, né, de
Pessoas com deficiência são 4 anos para poder trocar o veículo mantendo o benefício. Se for vendido o carro antes disso, salvo algumas exceções, vai ter que pagar a tributação que não tinha sido paga. Vira uma espécie de diferimento. O artigo 153 prevê que a competência da autoridade estadual e distrital para essa análise. O artigo 154 prevê que essa alíquota zero não abrange acessórios opcionais do veículo. E o artigo 155 prevê aquilo que eu falei, se houver venda fora do prazo do artigo 152, vai incidir tributo, salvo perda total, furto, roubo ou falecimento do beneficiário ou alienação fiduciária em garantia. Então, aqui a gente está mantendo aquela tradição de uma tributação mais benéfica para pessoas com deficiência e taxistas. Vejam, taxistas, não motorista de Uber. Então, aqui é só aquele que realmente tem a concessão pública de táxi. Aí o artigo 156 e o artigo 158 vão encerrar essa parte. O artigo 156 trata de serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, chamadas ICTs, sem fins lucrativos, para a administração pública, ou contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e CBS. Então eu vou ter aqui a alíquota zero. E aquele caso que eu havia mencionado, de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanísticas. Nesse caso aqui, nós temos uma regulação um pouco mais intensa do artigo 158 ao artigo 163, porque essa alíquota zero vai depender da aprovação de um projeto de reabilitação urbana, que vai ser aprovado por uma comissão tripartite, né, que vai ter representantes do Comitê Gestor do IBS, da Receita Federal, né? Então você vai ter ali uma comissão que vai julgar isso, vai aprovar, e aí vai ter toda a extensão delimitada para a aplicação desse benefício. Aí nós temos uma isenção para o transporte coletivo de passageiros, que eu havia mencionado, rodoviário e metroviário de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, evitando o acúmulo de crédito pela empresa de transporte, porque você não vai ter aqui, como é uma isenção, não é alíquota zero, você não vai ter o acúmulo de crédito, os créditos são anulados. Também, como eu falei, um outro caso de isenção é o do produtor rural e do produtor rural integrado não contribuinte, a meu ver, um caso de isenção, tá? Com regras próximas à do Simples Nacional. Então, você tem um limite de valor, né? É opcional, ele pode optar pelo regime regular do IBS, né? Porque para gerar crédito, né? Vai ser uma opção, mas aí a opção é irretratável no ano calendário. O contribuinte que adquire tem direito a crédito presumido. Às vezes o produtor quer optar por questões de estratégia de mercado, e tem uma regulação ali nos artigos 164 a 168. E nós temos os casos de créditos presumidos para setores que são pouco formalizados, né? Então, por exemplo, artigo 169, transportador autônomo de carga, pessoa física não contribuinte, gera crédito presumido para o contribuinte regular que adquira, tá? o transporte. Ou então, resíduos destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, adquiridos de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular. Tem muitos coletivos nessa área. Então, aqui também gera crédito presumido para o contribuinte regular, porque pensando na informalidade aqui do setor, né? E o artigo 171 trata de bens móveis, usados adquiridos de pessoa física não contribuinte para revenda, a mesma coisa. Vai gerar crédito presumido para quem adquira. E com isso, pessoal, nós encerramos essa apresentação. Um grande abraço a todos aí.